Amém? Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. O pastor já falou, mas a gente tem que se apresentar, né? Pastor Robson Castro e... Maria Benedita. Sim, o nome dela é Maria Benedita, porém eu a chamo de Dita, né? Um nomezinho carinhoso. Irmãos, nós vamos falar um pouco da nossa vida, vamos abrir um pouco da nossa história, para que você conheça e saiba, tá? Mas, antemão, nós queremos agradecer ao pastor por essa oportunidade de abrir esse espaço para que nós falássemos. Se chorarmos aqui, irmãos, não liga não, tá? Queremos agradecer às irmãs que tiveram em oração, que minha esposa falou, tinham as irmãs, um povo de Deus orando pela nossa vida. Então, muito obrigado pelas suas orações, tá? Obrigado pelo povo que aqui veio. Chegamos, antes de sair de casa, falou, amor, está chovendo, vai pouca gente na igreja. Quando ela chegou, ela disse assim, meu Deus, a igreja está cheia. Mas amém, o Senhor está nisto, está nessa história, e nós vamos falar um pouquinho da nossa vida, antes, durante, depois e agora. Aí vocês vão entender por quê. Antes, durante, depois e agora. Porque é um processozinho rápido, falaremos rápido, para enfadar os irmãos. Amém? Bem, boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Como já me apresentei, né? Meu nome é Maria Benedita. Estou nessa casa aqui, recebendo e me alimentando, né? Já há uns 7 anos, né? Gostaria, como meu esposo já falou, de agradecer ao pastor, né? De agradecer as orações da igreja. E hoje, irmãos, vocês que eu creio que têm visto muitos milagres durante esse ano, durante essa caminhada, vocês estão presenciando um milagre. Nós somos um milagre. Estar num congresso da família, pastor. O senhor lembra das nossas conversas? Quantas vezes eu recorri a esse homem de Deus, chorando, conversando, né? Da forma que eu cheguei a essa casa, irmão. Eu cheguei com um casamento arrasado, com a minha família terminada, sem esperança, sem vontade de viver, né? Querendo ficar só no meu cantinho e ouvindo ali a palavra para me reerguer. Cadê minha mãe? Eu agradeço a Deus essa oportunidade hoje de estar, né, testemunhando nesse santo lugar. E agradeço a minha mãezinha, a diaconisa Creus, ali, aquela pequenininha, muitos conhecem, que é há mais de 45 anos desse lugar. E ela nunca desistiu. Eu ouvi a irmã Vanessa dizer que, né, não desista da sua família. Eu já tinha desistido. Para mim era improvável, para mim não tinha jeito, não tinha solução, irmão, né? Mas hoje, né, um congresso de família, Vanessa, nós estamos aqui. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Porque aqui tem uma família que foi restaurada por Deus. Então, eu vou deixar o meu esposo, né, falar aí, porque ele tem mais intimidade que esse negócio também de microfone, eu estar aqui, né? Mas ele vai falar um pouco, depois eu retorno para os irmãos entender. Amém? Amém. Ela pode sentar ali um pouquinho, querida. Olha a forma, eu não fazia isso antigamente não, hein? Isso é para vocês verem como é que tem uma mudança. Irmãos, vamos deixar uma palavra primeiramente, né? Para que nós possamos meditar nela. É no início da Bíblia, Gênesis, no seu capítulo 2, no versículo 24. Muito conhecido, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Que está ali, ó, escrito ali naquela versão. Eu vou ler aqui na minha, mas é a mesma coisa, tá, irmãos? Diz assim, olha: portanto, deixará o varão, o homem, né, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher ou esposa, e serão ambos uma carne. Amém? Essa palavra, foi até minha esposa que falou assim, olha, vamos falar sobre esta palavra um pouquinho. E eu fiquei meditando, né, ruminando esse tempo todo. E quero dizer para vocês que isso aqui também é um milagre, não é só do congresso não, é um milagre. Eu e ela estarmos num altar falando da palavra de Deus com esse tempo todo de cristão e de crente que temos. Nunca aconteceu isso, é a primeira vez, depois de alguns anos. Então isso também é um milagre acontecendo aqui.
Então, tudo aqui é um milagre, irmãos. Eu louvo a Deus por isto. O que eu quero dizer com os irmãos? Tem umas datas que ficou marcada na nossa vida. Como eu falei, vamos contar um pouco da nossa história, para que os irmãos entendam o milagre que Deus fez na nossa casa, na nossa família, porque muitas das vezes erramos e grande maioria dos erros do casamento partiu de mim, tá? Assumi isso, já assumi perante a igreja há um tempo atrás, mas assumo novamente perante mim, mas Deus foi transformando e modificando. Entre as quais, conheci ela em 83, uma jovem linda, que ainda é linda, maravilhosa até o dia de hoje, mas ela tinha só 15 anos em 83, quando ela foi morar próxima à minha residência. Em 21 de fevereiro de 84, começamos a namorar. Eu já estava ali com meus 17 anos, ela com seus 16. Fui para o quartel em 85, quando eu dei baixa, no dia 13 de dezembro de 85, no dia 24 de dezembro, ficamos noivos. Olha que coisa linda, noivado, foi uma coisa maravilhosa. Vamos casar, vamos nos preparar. E levamos ali uns 2 anos aproximadamente para reformar o nosso apartamento, para que nós viéssemos casar, e fomos casar justamente no dia 31 de dezembro de 87. Irmãos, o nosso primeiro casamento foi só Jesus naquele dia, porque choveu muito. Nós casamos naquela igreja católica da Vila Rosali, aquele tal do buraco do prefeito que tem ali, né? Encheu tanto que o padrinho não foi, o fotógrafo não foi. O padre fez o casamento em latim, eu falei sim umas 10 vezes, e quando era para falar sim, eu não falei. Ele ficava, eu sim, ele não é agora não, eu não é agora não, eu não é agora não. Eu falei, meu Deus. Aí quando ele falou, fala agora, eu falei, sim. Irmãos, eu nunca falei tanto sim na minha vida, igual eu falei naquele dia. Mas casamos em 87, foi uma benção, tivemos que recasar, fazer um ensaio de casamento, enfim. E ali nos casamos, jovens, novos, eu com 21 anos, ela com 20 anos. Logo em seguida, quase 2 anos seguintes, Deus nos deu a graça de termos Thalita. Balança a mão aí, Thalita. 4 de agosto de 89, Thalita veio a este mundo, nos dá alegria. Muitas coisas aconteceram. 5 anos após, veio a Tamires, que ela não está aqui, ela não compareceu, infelizmente. 9 de junho de 94, Tamires veio ao mundo também. E nós ali continuamos a nossa vida, não éramos crentes. Thalita, com 1 ano de idade, nós aceitamos a Jesus juntos, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Fomos para um retiro em Cabo Frio, não esqueço disso, no CIEP. Ali foi um sufoco danado, Thalita novinha. Mas fomos para esse retiro, foi bênção. E a nossa vida foi indo, né? Indo para a igreja, indo à igreja aqui, a igreja ali, fazendo a obra. Mas o nosso casamento foi tocando, e nós chegamos até os 30 anos de casado. Quem aqui tem 10 anos de casado, levanta a mão. 10, pouca gente. 20, muito pouco também. 30 anos, aí que tem pouco mesmo. Mas ficamos ali 30 anos casados. Muitos erros eu cometi, muitos deslizes eu cometi, e ela sempre perseverava. Um momento da nossa vida eu não esqueço, que como é que eu posso dizer? Eu fiquei no meu cantinho, fiquei ali no meu cantinho, e ela chegava e me perguntava, o que está acontecendo? E eu, nada, vamos conversar. E eu, não, só quero ficar na minha, vamos dialogar. E eu, não, só quero ficar comigo. E ali o nosso casamento foi desgastando. Não da parte dela, da minha parte, meu erro. Até que chegou a um ponto que eu, erradamente, tomei a posição de ir embora de casa. Já não aguentava mais. Até chegar a esse ponto, eu cheguei a fazer um encontro com Deus. Foi bom, foi bênção, chorei muito e tal, aquele negócio todo. E cheguei a ver um filme que, se eu não me engano, acho que o nome é Prova de Fogo, que é de um bombeiro, capitão, não é isso? Irmãos, tudo que aquele cara fez, eu fiz, e eu crente que ia dar certo com ela, comigo não deu certo nada. Não aconteceu nada, eu fiz tudo, dava docinho, flor. Depois que eu tentei reativar meu casamento, já tinha menosprezado ela, deixado ela de lado. Foi tarde. Foi onde ela até comentou que conversou com o pastor, né?
viu que não tinha mais jeito, e eu resolvi ir embora de casa. E eu fui embora de casa. Nosso casamento terminou 28/10/2018. 30 anos casado, quase 2 de namoro, quase 2 de noivado, quase 34 anos juntos. Eu, desculpa a expressão da palavra, eu chutei o balde, eu não quis saber. Fui embora, fui morar sozinho. Ali eu fui fazer uma viagem para o Ceará, por uma oportunidade de emprego de um amigo. Acabou que não foi nada disso lá. E eu não entendi o propósito de Deus. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui, nesse lugar, fim de mundo? Não tenho dinheiro para voltar para o Rio de Janeiro. E pela misericórdia de Deus, Deus ainda me usava para pregar numa cidade, num lugar, no outro. Resumindo, foram 12 almas para Jesus, 2 bandidos, casamento restaurado e o meu completamente destruído. Eu tentando me envolver com algumas pessoas para ver se eu conseguia reconstruir uma família. Encontrei uma pessoa, tentei reconstruir com essa pessoa, mas também não deu certo. Aí tentei reconstruir com uma outra, foi aonde que a luzinha no fim do túnel piscou. Pim! Nós marcamos, eu e ela, um dia para lancharmos, jantarmos no shopping, que nós íamos falar justamente da nossa filha mais nova. E ali nós fomos jantar, só jantar, conversar. Comemos ali um pouco, dialogamos. Naquela época tinha um mercado extra, não é isso? Extra, né? Mercado extra funcionava lá ainda. E ela falou assim, não, eu vou entrar aqui no mercado para comprar um negócio para minha mãe. Não lembro o que é agora. Aí ela foi assim à frente. Aí eu olhei para ela assim, falei, Jesus, por que eu deixo essa mulher? Essa mulher é muito linda. Eu pensando comigo assim, olhando para ela, falei, gente, como ela está bonita, Jesus. Aquela luz assim, sabe? Como ela está linda. Aí minha mente começou a se abrir, meu coração, e eu estava num relacionamento. Aí eu falei com ela, poxa, vamos passear, eu estou indo em Araruama para ver um negócio. E ali nós recomeçamos. Recomeçamos assim, num sobrenatural, que ela vai contar o motivo, como foi esse recomeço. E eu terminei com essa pessoa. E ali nós iniciamos o nosso namoro. Aí voltamos a namorar novamente. Minha sogra foi bem taxativa. Se te vai namorar, tem que namorar e casar. Aí ficamos 3 meses e pouco namorando, literalmente namorando mesmo. Eu ia até lá na casa, deixava ela para meu apartamento. Chegou até o ponto que nós marcamos o casamento. Nosso segundo casamento foi 9 de junho de 2023. Só que aí vou dar uma pausa agora nesse nosso casamento, porque eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso, porque essa parte, ela tem mais a dizer o que aconteceu para que chegasse até esse momento. Estou reduzindo completamente, sabe, reduzindo mesmo, para que nós possamos tentar passar o que nós queremos. Então chegamos até a parte do casamento. Eu gostaria que ela falasse agora. Glória a Deus. Bem, ele resumiu bastante mesmo, bastante. Irmãos, família é um projeto de Deus, não é isso? Família, projeto de Deus, desde o Éden, quando o Senhor constituiu ali aquela família, né? Adão e Eva. E por isso é tão atacada. Por isso a família hoje em dia é tão atacada. Por isso o adversário da nossa alma tenta contra as famílias o tempo inteiro. Mas como a nossa irmã falou aqui desde o início, não desista da sua família. Quando eu disse que eu tinha desistido da minha família, irmão, não é porque eu queria, é porque eu já não acreditava mais, sabe? Por conta de uma caminhada, né? Quando a gente conversou, né, para esse retorno improvável, impossível, irmão. Impossível. Para mim era impossível. Foi uma das coisas que eu falei com ele. Eu falei, olha só, se acontecer isso, eu te peço que a gente, quando for possível, conte esse testemunho como ele foi. Porque
eu não estou aqui, né, me colocando como santo ou como melhor, né, ou ele é o culpado, ele é o culpado. Eu também, irmão, tenho minhas culpas, eu também tenho as minhas falhas. E na vida do casal é assim, são duas pessoas diferentes, vêm de famílias diferentes, costumes, ensinamentos diferentes. Então, há choques. Agora, você imagina duas pessoas jovens, né? Eu conheci, um namoro começou com 16 anos, ele com 17. A gente pode dizer que eram duas crianças. Eu sonhadora, sonhando com um príncipe encantado, e ele, eu nem sei, mas eu estava sonhando com um príncipe encantado, sonhando com uma família sem entender a seriedade, né, e a responsabilidade que é ter uma família, o compromisso, né, um com o outro, o compromisso de uma vida juntos. Então, quando nós começamos, foi como ele falou, nós não conhecíamos a Jesus, né? Eu conhecia de ouvir falar, da minha mãe, que me chamava, foi a primeira pessoa também que o convidou para estar na casa do Senhor, mas eu não tinha, né, uma vida com Deus, que é o que a família precisa, né? A família precisa estar no altar de Deus, para que dê certo, para que os dois busquem, para que os dois percebam os ataques, né? Esses dias que a gente foi convidado, pastor, que batalha, Vanessa. Eu agradeço as orações, porque por muitas vezes ele é testemunha. Eu falei assim, olha, você vigia, porque nós fomos convidados para testemunhar num culto de família. E aí o adversário se levanta, para quê? Para que a gente se desentenda, né? De repente, irmão, de repente, e aí a gente precisa estar ligado, porque de repente você está até bem, daqui a pouco por qualquer coisa, uma coisa simples, você está se aborrecendo, não é assim? E aí eu falei com ele, ó, acende a anteninha aí, porque nós estamos, né, próximo a um testemunho, que foi de muito sofrimento, no início, de desprezo, de, como ele mesmo falou, de infidelidade, né? De diversidades. Eu vim de um lar, eu posso dizer cristão por causa da minha mãe, ele de um lar espírita. Então, você imagina a batalha dentro do lar. Mas eu não tinha sabedoria, eu era imatura, irmão. Eu posso dizer, um jovem, né? Uma criança. Eu não tinha a sabedoria que eu posso dizer que tive agora, de observar. Epa, peraí. O que está acontecendo? Né? Você tem que entender o mundo espiritual, é real. Então, esse primeiro choque. Aí a gente se converteu, como ele já falou. Aí a Dita, né, mais uma vez, porque, como eu falei, também sou falha, imatura, e primeiro eu esperei o príncipe encantado. Aí a gente se converteu, aí eu queria um homem santo rápido. Eu falei, não, agora tudo vai mudar, né? Porque agora ele está na igreja, eu estou na igreja, então agora a gente vai caminhar junto, ele vai deixar de fazer essas coisas, vai deixar de ser ansioso, muitas das vezes a grosseria, muitas das vezes tudo aquilo que machuca uma mulher, irmão, né? Eu quero deixar, né, para vocês, até para os casais, que o diálogo é muito importante, muito importante. Não havia diálogo. Hoje eu posso dizer, como ele falou, que há diálogo. Hoje, quando a gente não gosta, quando eu não gosto, a gente consegue conversar, mas não acontecia. Parece que tudo que eu falava, ele entendia como acusação. Ah, você está me acusando. Ah, você quer ser mais santa do que eu. Ah, porque você é perfeita. Ah, porque você, entendeu? Tudo era assim, não tinha diálogo. Não, parece que torcia-se no ar, a gente não conseguia. Então, para você, casal, o diálogo é muito importante. Tem alguma coisa errada? Converse com a sua esposa, converse com o seu esposo, e leve para a oração, porque aqui, né, nós podemos fazer isso. Leva para a oração, porque senão, irmão, não tem como. E foi passando, como ele falou, e chegou o dia que ele falou assim, que nós nos separamos, né, em 2017, no dia 28 de outubro. Na verdade, a gente já estava separado. E não tem coisa pior do que você viver com alguém sem estar junto.
Nós estávamos separados já dentro de casa, né? Tudo havia uma divergênciazinha, a gente ficava, vamos dizer assim para você entender, de mal. Não durma, irmão, sem resolver a sua situação com seu esposo. Incrível que eu aprendi isso quando a gente foi para um curso de casal na igreja católica. Eu nunca esqueci isso. Nunca vá dormir sem conversar, sem resolver. E era o que acontecia. E como eu já disse, ele tem as questões dele que ele pode falar, mas eu sempre fui, irmão, sempre fui uma pessoa orgulhosa, difícil de perdoar. Vai guardando aí, tá? Orgulhosa, difícil de perdoar, desconfiada por demais e filha de alagoano. Então, você mistura isso tudo, né? Dava um combozinho difícil ali, nós dois juntos. Mas era difícil a conversa com ele. E a gente já estava separado dentro de casa. Então, o convívio foi se tornando insuportável. Não tem nada pior do que você estar com alguém dentro de casa e viver sozinho. E era assim que eu vivia. Eu vivia sozinha. Eu estava com ele, minha filha está ali, minha mãe está ali. Quantas vezes eu saí com... a Vanessa foi chorar aqui. Aí, Vanessa, agora estou com vontade de chorar. E eu tinha pedido para não chorar. Quantas vezes eu saí com as minhas filhas sozinha? Eu e elas. Parecia que eu não tinha esposo. Era eu e elas. Ela sabe disso. Quantas vezes eu ia para a igreja, para o culto de oração, e quando eu chegava dentro de casa, porque aí a gente já tinha se convertido, eu permaneci, mas ele saiu. Então não adiantou. Para mim, irmão, só piorou, porque aí eu ficava naquela batalha espiritual sozinha, né? E aí, quando eu voltava, eram brigas. Briga porque eu fui para a igreja, briga porque eu fui para o monte, briga porque eu fui para a oração, briga porque eu fui para o evangelismo, porque ele saiu, ele não permaneceu. E aí você entende como o adversário trabalha o tempo inteiro. A gente estava no mundo e sofria as afrontas, sofria, né, os ataques. Aí a gente se converteu, né? No mesmo dia, e eu pensei, agora tudo vai mudar. Mas os ataques permaneciam, porque, irmão, o diabo, ele não deixa de trabalhar, ele não para, e nós não podemos deixar de orar, né? A família tem que estar em oração. E isso não havia diálogo, não havia oração, não havia concordância nenhuma. Então, a gente já estava separado dentro de casa, até o ponto de eu ter que sair. Às vezes eu saía porque eu não suportava aquela pressão de ficar dentro de casa, como dois estranhos, como dois inimigos, muitas das vezes. Uma coisa triste, né, que você vai vivendo ali. E, às vezes, muitos casais vivem assim. E aí esperam consertar quando já não tem vida, irmão. Não espere por isso. Porque, como ele falou ali, quando ele tentou consertar com flores, que eu esperei por tantas vezes, quando ele tentou consertar com um bombom, que eu também esperei por tantas vezes, já não dava mais. A mágoa, a dor, o sofrimento, o descrédito e tudo mais, aquilo ali não ia consertar. Por muitas vezes, quando ele tentou consertar, para mim era só mentira, era só fachada. Eu falava com elas, as pessoas falavam assim, mas tenta, seu casamento é de Deus, foi Deus que uniu, o que Deus uniu não separe o homem, não é assim? Quantas vezes eu ouvi dizer assim, a mulher sábia edifica, mas a tola, irmão, eu já estava, me perdoe que eu vou dizer, você vai entender, com raiva dessa palavra, porque eu falei assim, Senhor, eu tentei a vida inteira, eu tentei por 29 anos, tentei, agora eu não quero mais. Não quero. Eu acho que eu mereço ser feliz, eu acho que eu mereço alguém que veja o meu valor. Agora eu não quero. E aí, toda vez que ele se aproximava, para mim, eu só pensava assim, ele quer a dita, a dona de casa, a que cuida, a que lava, a que passa, né? A que zela. Ele não está sentindo falta da dita mulher, aquela que chorava, aquela que esperava esse bombom no dia do aniversário, do casamento. Aquela que esperava essas flores, né, no dia de aniversário.
Aquela que esperava um passeio, né, como a gente passeou, numa data específica, para ir passear. Não, ele não quer, ele quer a dita dona de casa. Era isso que vinha no meu coração. Eu dizia, isso eu não quero. Então, não espere, irmão, não espere morrer para você tentar acender isso, porque aí só o agir de Deus. E para que esse impossível, estou falando muito aqui, pastor, para que esse impossível acontecesse, eu tive que entender que só o agir de Deus. Você imagina, irmão, depois de 29 anos de casado, de tantas coisas que é impossível falar aqui, é como se eu tivesse que ler aqui um livro assim de 3.000 páginas em 10 minutos. Não tem como. E também não tem como falar tanta coisa em detalhes, não é isso? Mas você imagine, 29 anos, você ficar depois com uma pessoa dentro de casa que não te olha, que não te procura, que te ignora, que você até para chamar a atenção vai dormir em outro quarto. Não porque você quer dormir em outro quarto, mas porque você quer ver a importância da pessoa dizer assim, vem para perto de mim. Fica aqui perto de mim. E a pessoa simplesmente diz, você foi para o outro quarto porque você quis. Eu não te mandei para o outro quarto. Isso vai abrindo, irmão, mágoas, angústia. E era assim que eu me encontrava, amargurada, angustiada, desacreditada. Então, depois de 29 anos, um belo dia, só dizendo assim, né, um belo, eu chego do trabalho e aquela pessoa com quem eu vivi todo esse tempo, que tive 2 filhas, está simplesmente arrumando as coisas sem dar um tchau e vai embora. Como é que você fica? Como se sentir? Como ter amor? Né, irmão? Não tem. E se havia, naquele tempo, estava muito, mas muito encoberto por toda a dor. Né? E aí, eu falei para mim, acabou. Acabou. Fazia parte de uma outra igreja, não conseguia fazer nada, irmão. Volto a dizer, eu estou contando, irmão, o testemunho como ele é, porque eu falei com ele, meu filho, eu não vou romantizar uma situação dolorosa, porque foi de dor. Às vezes a gente tem essa mania, né, de romantizar uma coisa, conta o milagre, né, como um milagre, porque eu estou vivendo um milagre. Então, foi um momento de dor, de desprezo, né, de desesperança. Ele tem as causas dele, eu falei com ele, brinquei lá em casa, eu falei assim, ó, eu tenho meus defeitos, eu sei o seu eu conto, o meu, se você disser, quando chegar em casa, tu apanha. Falei, eu vou contar o seu, se você contar o meu, você vai ver só, quando chegar em casa. Aí eu brinco com ele, falei, vou puxar esse tufo aí do teu cabelo, que eu brinco com ele em casa. Mas, com certeza tenho, né, irmão? Foi só para descontrair um pouco. Porque realmente foi momentos difíceis. E as igrejas, né, eu acho que, eu sei que aqui tem, esse acolhimento é muito importante, Vanessa, porque é um ataque muito grande, né, contra os casais, contra a família. E aí você imagina, para mim que vim de uma família, né, conservadora, tradicional, o que eu sentia? Eu me sentia, irmão, reprovada. Como aquilo doía em mim, porque na nossa família nunca tinha havido um divórcio, nunca. Então, quando ele saiu, mesmo em meio a tanta dor, eu me vi com um pedido de divórcio. Ainda foi mais doloroso do que tudo que eu tinha passado. Porque eu não queria dar aquele desgosto para minha mãe. E eu me sentia uma vergonha para a minha família. Para minhas filhas, que tanto aconselhei tantas vezes na casa do Senhor, a não chegar a um ponto desse. Mas chegou, porque nós chegamos ao divórcio. E quando aquela carta de divórcio chegou, aí é que eu me sentia afrontada mesmo, né? Mas eu não queria, eu falava, não quero. Foi quando eu cheguei a esse lugar, e louvo a Deus, porque aqui eu fui alimentada, ouvi a palavra,
E fui até o nosso pastor, conversei com ele, acho que por umas 2 vezes, e ele, com toda a paciência, dizia: Benedita, mas você acha que não tem jeito mesmo? Eu falava: não tem, pastor, é porque o senhor não conhece, mas não tem jeito. Contei um pouco disso para ele. Benedita, vamos chamar esse rapaz, vamos conversar com ele. E eu falava: não tem jeito, não é isso, pastor? Não tem jeito. Para mim não tinha jeito, irmão. E aí passou, a carta de divórcio chegou, e eu fui até aquele cartório me sentindo a pior das pessoas ali. A pior. Irmão, não deixe seu casamento chegar a isso. Não deixe. Se você está passando por algum momento difícil, você precisa... Porque o meu erro também, irmão, foi empurrar. Empurrar, como ele falou. A gente vai empurrando por vergonha, a gente vai empurrando para que a família não fique a par daquilo, a gente vai empurrando pelos filhos, mas não deixe chegar a esse ponto. Converse, vá até alguém, vá até o pastor, vá até o psicólogo, não sei... Vá até, né, às vezes a pessoa faz um curso de casal, o que ele falou, mas não faz de um coração aberto. A pessoa vai por curiosidade, fala coisas superficiais. Você vê, infelizmente, casais que a pessoa fala assim, ó, vira para o seu cônjuge e diga assim: eu te amo. Você consegue perceber quando o eu te amo é uma coisa espontânea, que você vê amor de um para o outro, e quando é algo mecânico, algo tão forçado, e às vezes a pessoa não dá um grito de socorro. Peça ajuda, né, ao líder dos casais, peça ajuda ao pastor, mas não vá arrastando, porque foi isso que aconteceu com a gente. Quando aconteceu mesmo, as pessoas ficavam assim: mas como? Mas como foi isso? Vocês não vivia bem, vivia de aparências. Irmão, não viva de aparências, ainda mais na presença do Senhor. Como viver de aparência uma pessoa que é servo de Deus? É como dizer que Deus não pode fazer, não é possível. E era assim que eu estava vivendo. Então, não viva de aparência. Leva, alguma coisa está errado, você está infeliz, porque é assim que eu vivia, infeliz. Fale, leve para alguém, né, que você possa receber ajuda de Deus, de um irmão, de alguém que possa te aconselhar. Amém? Então, chegou ali aquele grande dia, irmão. Eu me senti mais afrontada ainda, porque quando eu cheguei aqui nessa vara de família ali, né, esperei um pouco, aí veio uma moça. Esperei, ela foi embora. A moça falou assim: eu acho que você vai entender o que eu vou dizer agora, como o adversário trabalha. Esperei a minha vez, a moça que ia me atender foi embora. Ela falou assim: olha, você espera um pouco que a outra menina vai vir aí. Irmão, quando a outra veio com aquela carta para me assinar, algo que já estava me doendo tanto, que eu já estava tão envergonhada, aquela moça chegou ali, de turbante, roupa branca e cheia de guia no pescoço. E eu percebi ali a afronta, era como se o adversário estivesse dizendo assim: está vendo? Você perdeu. Você perdeu. E a partir dali, irmão, eu saí com aquela carta já, assim, a gente se divorciou, chegou ao divórcio mesmo. Eu saí falando com Deus, eu saí muito entristecida, porque eu não casei para divorciar, ninguém aqui casou para divorciar, irmão. O divórcio, Deus odeia o divórcio. Ele odeia. Eu ouvi isso por muitas vezes, mas eu já não estava mais nem aceitando isso, porque eu falava: ele odeia o divórcio, mas eu não procurei o divórcio. Não foi eu que queria esse divórcio. Né? Porque por mais, irmão, que ele tenha, né, aprontado as dele, minha filha está ali de prova. Eu nunca peguei a roupa dele e botei na rua, eu nunca mandei ele embora, eu nunca promovi essa separação nesse sentido. Eu me afastava sim, eu errava, como eu disse, no silêncio. Às vezes a gente passava 3 meses dentro de casa sem se falar, irmão. 3 meses. Porque era uma luta tão grande que era assim: 1 mês bem, 2 mal. 1 mês bem, 3 mal. Brigados por nada. Nada, entre aspas, né? Sempre por alguma coisa que atrapalhava. Então, ali, eu recebi a carta de divórcio, vim para cá,
já estava aqui, na verdade, recebi muitos aconselhamentos, orações, só que chegou um dia que eu me revoltei contra aquela situação, porque, na verdade, eu não queria mais, então eu não queria mais orar por aquilo. Todo mundo dizia assim, ora pelo seu casamento, busca pelo seu casamento, e eu dizia, eu não quero, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz isso muitas vezes sozinha, eu não quero. E aí, um dia de madrugada, chorando, pensando na situação, eu olhei pela janela e falei com Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Eu tenho mania de falar com o Senhor assim de madrugada. O Senhor está aí? Senhor, o Senhor está me ouvindo? E eu olhei pela janela, fiquei olhando para o céu, perguntando se Deus estava lá, e as lágrimas descendo. Eu falei, olha, Senhor, eu não aguento mais isso, não. Eu não sou, sabe, assim, eu não sei viver assim, eu não vou andar por aí me envolvendo, né? Eu não sou assim, eu me senti, irmão, imagina, uma pessoa separada depois de 29 anos, com 49 anos, perto dos 50, eu me senti uma máquina de escrever na era da internet, tudo mudado, pastor, tudo normal, tudo nada a ver, eu falei, não, isso não combina comigo, não dá para mim, e eu fui falando isso com Deus, eu falei, olha, Senhor, se essas decepções que eu tenho tido, isso não dá para mim, não é para mim, meu coração não está alegre. Se o Senhor ainda tem algum propósito no meu casamento, eu coloco nas tuas mãos. Eu falei, Senhor, eu não quero, mas se for da tua vontade, então eu aceito. E eu fiz aquela oração e fui dormir, irmão. E no outro dia, o Senhor me deu... Posso continuar? O Senhor me deu um propósito de oração. Eu lembrei até no dia que as irmãs estavam, que a gente estava ali com as irmãs falando de fé, e o Senhor me deu um propósito de oração, e eu fiz com Deus. Pedi ajuda, Vanessa, a algumas pessoas. Distribuí alguns pedidos de oração a algumas irmãs de oração, amigas confiáveis, e eu falei, ora por isso aí. Porque eu preciso de um milagre. Se for do Senhor, Ele vai realizar. E deixei, irmão. A gente nem se falava. Bloqueada no Zap, ele bloqueado no Zap. Eu não o via. Como ele já disse, já estava até em um outro relacionamento. Falei, isso não tem jeito. Acabou. Isso é impossível. Eu não quero. E aí, depois de 2 ou 3 dias de oração, eu mexendo, e eu falei com o Senhor, falei assim, não vou procurá-lo não, Senhor, porque eu não quero isso, eu acho que eu não mereço isso. Eu quero que o Senhor ajeite a minha vida, mas eu não quero mais essa situação. Então, depois de uns 2 ou 3 dias, eu pedi sinal ao Senhor, falei, eu não vou procurar, eu não vou ligar, se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. E aí apareceu a foto dele no Zap. Falei, meu Deus do céu, o que o Senhor está fazendo aí, né? E apareceu, e por conta, como ele já falou aqui, né, irmão, da nossa filha mais nova, infelizmente hoje, né, também separada, quer dizer, no momento separada, temos orado por ela, pedido ao Senhor, porque, irmão, eu quero te contar uma coisa, que eu sei que você já sabe. Quando você permite que a separação ou o divórcio entre dentro da sua casa, isso abre brechas para os seus filhos e para outras pessoas da sua família. Por isso a gente tem que estar, sabe, né, na brecha, na oração, tapando todas as brechas para que não se torne uma maldição. E por algum tempo eu me senti, vou dizer, até culpada por aquilo. Porque hoje a minha filha hoje estou lutando, né, para que o Senhor trabalhe também na vida dela. Então, nós fomos conversar sobre ela e houve ali, né, um entendimento sobre ela e acabou uma conversa sobre nós mesmos e começamos a conversar de novo, né, e eu fiz também a minha listinha de exigência, também me senti metida, falei, agora,
Agora, não só do meu jeito, é do jeito do Senhor. Então, eu falei, é assim, 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 porque eu tinha feito uma carta para Deus. Eu tenho uns mistérios assim com Deus. Eu tinha feito uma carta para Deus e eu falei, Senhor, eu quero alguém assim, assim, assim. Fui botando, fui botando ali o que eu queria para Deus. E aí eu falei com ele que eu estava pedindo isso a Deus, né? E a gente conversou, entrou ali no entendimento, passamos o tempo que foi necessário orando, né? E para quem estava divorciado, levou nem 2 meses, ele queria casar de novo, né? Queria casar de novo. Mas a gente teve que passar por todo um processo de libertação, de conversa, rever, se perdoar. Eu tinha ainda muita coisa guardada, porque não foi fácil, né, irmão? E ali, mediante aquelas cartas que eu distribuí às pessoas, eu fui vendo a mão de Deus, fui vendo os sinais de Deus, e aquilo foi me trazendo confiança e segurança de que, sim, de que Deus queria restaurar o meu casamento. E hoje, para a glória de Deus, eu posso estar aqui, né, testemunhando num congresso de família, né? Gostaria que ele viesse aqui, aonde não havia mais vida. Não havia mais vida, tá, irmão? Então, isso que vocês estão vendo, eu espero que... É difícil, né, como eu falei, falar tantas coisas em pouco tempo e... às vezes a gente até esquece ou passa por coisas que a gente gostaria de falar, mas eu gostaria, nesse momento também, deixar assim, diz que conselho não se dá, mas eu gostaria de deixar alguns conselhos, porque passei por isso. Então, eu queria deixar o conselho de que você nunca deixe o diálogo, nunca deixe de dialogar com o seu esposo, nunca deixe de contar a verdade, nunca deixe de consertar aquilo que está errado, né? Não deixe para o outro dia, como diz a palavra, né? Que não se ponha o sol sobre a sua ira. Converse, acerte, elogie, né? Não minta, passe com a sinceridade, a verdade. Sejam amigos, parceiros, companheiros. E lembre do principal, irmão, de um casamento. Às vezes, num casamento, a gente se prende à festa, se prende ao bolo, a noiva se prende ao vestido, né? Perdão, a tudo que é assim, e esquece dos votos. O principal são os votos, né? Que ali diz, né? Prometo amar-te, respeitar, não é assim? Até o fim, é até a morte, né, irmão? Ele brinca às vezes e fala assim, não, morreu, acabou. Eu falei, não, meu filho, pode me esperar lá que eu vou ficar no seu pé, brincando com ele. Mas os votos, irmão, né? Lembra dos votos, lembra do voto que você fez, porque você não fez só para ela ou para ele, você fez diante de Deus e isso está guardado. É até, né, que a morte os separe. Amém? Eu espero que tenha edificado aí a vida dos irmãos. Perdoa alguma coisa, mas ele vai falar um pouquinho agora para vocês. Amém. Nesse meio termo, irmãos, teve uns milagres também, tá? Quando nós fomos, nós casamos dia 8, não foi? No civil? Ela estava preparando o nosso casamento por religioso e ela caiu da escada. Um dia antes de nós nos casarmos, quebrou o calcanhar, tá? Foi do pé esquerdo, né? E foi para o hospital, o médico queria internar ela lá para operar, ela falou que não, eu quero me casar com aquele sapo, porque eu era um sapo, né, irmão? Depois eu virei um príncipe. E então, ela botou aquela bota, né? E fomos nos casar no civil ali, naquele cartório no Vila dos Teles. Não sei se os irmãos conhecem. Irmãos, o cartório é lá em cima. Falei, meu Deus, como é que eu vou com essa mulher? Irmãos, eu peguei ela no colo lá de baixo, fui com ela até lá em cima, e a bichinha estava pesada. Aí casamos lá, depois desci com ela no colo de novo, para pegar o ônibus. E no outro dia fomos casar, fazer a questão religiosa, onde o pastor esteve lá, né? E minha sogra, os sobrinhos subiram ela na escada, porque foi numa parte de cima do salão. E eu cheguei perto dela e falei assim, ó, ela não podia vir até a gente, né?
Falei, vou te pegar no colo. Ela, não, eu falei, eu vou te pegar no colo. Aí eu peguei ela no colo, pesada, né? Cheguei até o pastor ali, tinha 2 cadeiras, o pastor lembra disso, né? E ali nós nos casamos, no religioso. Quando foi no outro dia, né? Fomos lá para aquele hospital no Leblon, que eu não lembro o nome agora. Você lembra o nome? Miguel Couto. Passamos a nossa lua de mel no Miguel Couto. 10 dias no Miguel Couto. Ela entrou naquela sala, foi a última pessoa a entrar naquele sala que tinha acho que 10 pessoas para serem operadas. Ela foi a primeira a ser operada. Operou o calcanhar, colocou uma placa, 7 parafusos, e ali todo dia eu ia para lá. Eu até estava vendo a foto que hoje poderia ter colocado para mostrar, mas não deu. E ela, eu chegava ali, eu fazia de tudo para ela rir, para ela sorrir. Eu acho que ali foi a prova de amor. E as pessoas não entendiam nada. Eu deitava ali, ela estava no meu colo, eu fazia ela rir, fazia brincadeira, isso, aquilo, outro. Aí teve uma história que falou assim, qual foi o seu, não é fechamento não, que é o meu nome? Tipo assim, para quem que você falou para ela ser a primeira? Porque ela foi a última a chegar e já foi a primeira a operar. Aí eu não tinha entendido, depois eu falei assim, ela está achando que eu tenho alguma costa quente aqui e tal. Aí eu falei assim, tá. Aí eu falei com ela, eu vou te apresentar o costa quente que eu tenho. Quando chegou no outro dia, olha, eu já apresentei a tua situação para o costa quente. Ela olhou para minha cara assim, meu costa quente se chama Jesus. Foi Ele que colocou ela aqui, foi Ele que permitiu ela ser a primeira, foi Ele que permitiu ela sair. E dali para cá, irmãos, como ela mesma falou, aquele sapo que ela esperava um príncipe, ela tinha encontrado um sapo. Hoje em dia eu não sou um príncipe não, mas também não sou sapo não, tá, irmãos? Que eu estou tentando melhorar a cada dia. Viemos congregar aqui, fiquei ali no meu banquinho ali, estamos aqui há 3 anos e pouco, eu estou aqui há 3 anos e pouco, conversei com o pastor, falei, pastor, deixa eu ficar ali, sendo curado, tratado, tá? Porque nós temos uma história também muito grande, e eu falei, no momento certo a gente vai trabalhar na casa do Senhor. E nesses 3 anos, 10% dos nossos 30 do outro, que nós estamos com 10% agora, somos um total de 33 anos casados. Nesses 3 anos, foi os momentos que nós passeamos muito, rimos muito, brincamos muito, nos divertimos muito e pretendemos fazer isto muitas e muitas vezes, porque o casal precisa estar junto, passear junto, rir junto, brincar junto, namorar como se fosse namorado mesmo, de mãos dadas. E ela mesmo falou aqui, ela falou que não ia falar do tufo, ela acabou falando. Então, irmãos, brincar em casa, fazer rir. Irmãos, não deixe o seu casamento chegar igual o meu chegou. Eu destruí o meu primeiro casamento. Falo isso, sabe, porque eu já arranquei do meu coração, não com vergonha. Falo isso como experiência para você. Não deixe o seu casamento chegar ao ponto que o meu chegou. Viva o seu melhor com a sua esposa. Ela está de cabelinho branco, está um pouquinho enrugadinha aqui, está gordinha ali, mas esse é o teu grande amor. É com ela que você vai só até a morte se separe, tá? Que ela falou que lá no céu vai querer ficar comigo, que até a morte se separe. Mas viva com o seu amor. Abrace, todo dia diga, eu te amo, minha vida, estou com saudade de você. Todo dia eu falo com ela, amor, estou com saudade de você. Todo dia, né, filha? Não faz isso não, pelo contrário, sai de perto de mim. Agora não, estou com saudade de você. Todo dia eu mando um montão de mene para ela. Tinha uma vez que eu mandei quase 30 mene. Agora a gente diminuiu um pouquinho para não carregar o celular. Manda mene toda hora, diz que ama, diz que, irmãos, e é verdadeiro. Então não deixe chegar ao ponto que chegou o meu. Por isso que eu perguntei quem tinha 10 anos de casado, 20 anos ou 30 anos. Irmãos, quando chega aos 30, você começa a ficar meio assim, chururu. Não fica assim não, irmãos.
Chama a varoa para comer uma pipoca. Agora ela fala comigo, vamos comer uma pipoca lá no shopping. Vamos mandar e comer pelo menos uma pipoca, tomar um sorvete. Vamos, irmãos, leva a tua esposa na praça para comer um sorvete, comer uma pipoca. Mas não fica no marasmo, não deixa o teu casamento se acabar não, irmãos. Porque eu vivi isso. E hoje eu vivo o melhor de Deus. Já falei com o Senhor e com a igreja que eu me congregava e falo com essa. Perante a Deus, perante a minha família e perante os irmãos, eu prometo fazer essa mulher feliz até que a morte nos separe. E eu fiquei meio assim com o Senhor quando aconteceu esse acidente, irmão. Eu brinquei, porque eu tenho intimidade com o meu Senhor, e eu falei assim, Senhor, na minha vez, de novo, o Saci tem 2 pernas? Pelo amor de Deus, sonhando ali com um casamento, preparando um vestido, e aí tive que entrar com um pezinho ruim. Mas aí o nosso pastor, com toda a sabedoria, me fez entender uma coisa também, e o Senhor também. Tinha que começar diferente, né, pastor? Porque, para que eu acreditasse, irmão, que era amor da parte dele. Por isso que eu falo do voto. É na alegria e na dor, na saúde e na... Fiquei meio revoltada com isso, né? Na doença, falei, meu Deus, tinha que entrar, né, varota? Poxa, toda feliz ali, com vestido bonito, maquiada, com o pezinho ruim. Mas tinha que ser assim para que eu acreditasse que era no amor, porque ele realmente, ali, ele provou, cuidou, teve junto, né? Poxa, lua de mel, 12 de junho, dia dos namorados, e eu na cama de um hospital. Mas sendo tratada, irmão, como eu nunca tinha sido na vida por ele. Dá para entender um negócio desse? Queria estar passeando, viajando, né? Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Depois eu, né, entendi. Então, faça o que, né, o Senhor tem falado no seu coração, mas não deixa seu casamento realmente terminar. Né? Mantenha essa chama. Trate como no início e não terá fim, né? No início são flores, bombons, passeio, recadinho de amor, 25 memes, né? Mas trate no início, como no início, ela é sua princesa, ela é seu amor e não vai ter fim, tá? Quando da primeira, né, etapa, a gente não tinha tanta oportunidade para sair. A dificuldade financeira ainda era mais difícil do que é hoje, e tinha 2 crianças pequenas, ficava complicado. Mas hoje em dia eu fico no pé dele, falo assim, quando passa 1 mês sem viajar, eu falo, nossa, já tem 1 mês que eu não viajo. A minha mãe que não aguenta, fala, mãe, eu quero passear. A gente está, né? Tá os 2 velhinhos, agora é um apoiando o outro, os filhos estão criados, então tudo que a gente não viveu, agora vamos viver, né? Ser feliz e fazer a vontade do Senhor. Amém, igreja? Antes de nós passarmos para o pastor, ele já me autorizou, eu gostaria que os casais ficassem de pé. Esposo, esposa, noivo, noiva, namorado, namorada, por gentileza. Eu tinha falado com a minha esposa, vou pedir o pastor para orar pelos casais. Então, eu gostaria de orar por você, casal. Se tiver uma esposa aqui, que o esposo não está aqui, fica de pé também. Vai orar pelo teu esposo nessa hora aí, pensar nele ou nela. E eu só queria que você repetisse comigo uma frasezinha que eu vou falar aqui, tá, irmãos? Para nós findarmos. Diga assim, ó, você vai dizer eu, mas tu vai falar o teu nome, tá? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu jamais deixarei de amar o meu esposo, minha noiva ou minha namorada. Amém? Jamais. Irmãos, pega essa palavra de não amar, cave um buraco bem fundo e jogue ela lá dentro e cubra com bastante terra.
Aí lá em cima tu planta, sabe o quê? Uma semente chamada amor. Amém? Curva a sua fronte, feche seus olhos. Só um instantinho, igreja, que o Senhor me fez lembrar aqui. Nós não recebemos a segunda oportunidade só de viver junto. Eu falo sempre para ele, você recebeu a oportunidade de reconstruir a sua família, né? Conseguiu de volta a sua família, porque ele não estava afastado só de mim, ele estava afastado das filhas, consequentemente ficaria afastado dos netinhos. Quer dizer, a família estava destruída, ainda que ele fizesse, né, constituísse uma nova família, a dele estava toda, né, a primeira família estaria toda destruída. Então eu falei, agradece ao Senhor e mantenha isso, porque o Senhor te deu a oportunidade de viver em família, de estar perto dos seus netos, de viver hoje, de brincar. Ele ia perder tudo isso, irmão. Toda essa oportunidade de estar perto dos netos, da família. E Deus deu essa oportunidade. Amém? Curva a sua fronte. Senhor, no nome santo do teu Filho amado Jesus, queremos louvar ao Senhor por este congresso da família, que aqui já foi falado, mas eu gostaria de repetir também. Foi bênção, Senhor, está sendo bênção, e eu quero crer que está fechando com chave de ouro. Senhor, tome esses casais que aqui se encontram, os esposos e as esposas que estão longe. Senhor, não permita que a seta do inimigo venha penetrar nessas pessoas, para que o seu amor acabe, para que não haja respeito, que não haja carinho, que não haja afeto. Senhor, faça nascer dentro do coração destas pessoas o seu amor, que o teu amor venha crescer como uma árvore que dê frutos, e que as pessoas, ao olharem para cada um deles, vejam que ali tem um casal que verdadeiramente se respeita, se ama, e que estão ao seu lado e estão buscando a tua presença. Eu, como ministro do Evangelho nesta hora, eu quero abençoar a vida de cada casal aqui nesta igreja, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada noivo, namorado. Senhor, eu profetizo e determino que serão bênção e famílias abençoadas na presença do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus e agradecemos esta oportunidade.